Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco e o tema do nosso encontro hoje é cuidado parental e as redes sociais virtuais. Nós temos observado nos últimos anos um aumento da procura de pais e mães por informações a respeito do cuidado ao filho ou à filha por meio das redes sociais virtuais. Isso sugere um certo declínio daquele conhecimento que antes era transmitido de geração a geração sobre o cuidado da criança. Né? Podemos pensar que as últimas pesquisas mais recentes sobre o cuidado ao filho, a alimentação, né? O cuidado em geral, a educação em geral, tem nos impulsionado a questionar os modelos parentais que nós recebemos dos nossos pais e avós. Então, talvez as redes sociais estejam preenchendo, né, esse lugar de saber, né, de busca de informação e de conhecimento. Então, para discutir sobre esse tema, nós reunimos aqui um grupo de mulheres, a maior parte delas também é mãe, e que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência, tanto profissional quanto materna, na busca por informações para o cuidado ao filho nas redes sociais virtuais. Nós contamos aqui, então, com a presença da Monique, que é educadora parental, né, Monique? Da Natália, que é estudante de psicologia. Faltou dizer que a Monique também é mãe, né? Sim, é mãe e educadora parental. A Natália é estudante do curso de psicologia. A Arielle é mãe também e é empreendedora, trabalha também nas redes sociais. A Marinara é psicóloga e utiliza muito as redes sociais como forma de trabalho, né? de transmissão das informações relativas à psicologia. E a Brantelli, que é nutricionista e está muito bem acompanhada aqui hoje, né, com a sua filha Brielle, né? E a Brantelli vai falar um pouquinho também sobre o trabalho dela como nutricionista e como ela concilia o trabalho presencial e as redes sociais, né? Mas para começar aqui a nossa conversa, então aqui somos todas mulheres que utilizam redes sociais virtuais, né, que reconhecem a importância desse espaço no nosso cotidiano. Mas para começar aqui, então, eu vou perguntar para a Arielle, né? Arielle, eu sei que hoje você utiliza as redes sociais virtuais bastante no teu cotidiano, mas como mãe, como foi teu primeiro encontro com as redes? O que te impulsionou a busca pela informação nesse veículo? Quando eu engravidei, eu tive um contato com a minha obstetra no início e eu tinha feito redução de mama uns 9 anos atrás. E ela me disse que seria muito possível que eu não viesse amamentar. E isso para mim foi a gota d'água, mas ao mesmo tempo me deu um gás para buscar informações. E foi atrás de pesquisas, aí eu fui encontrando médicos, artigos, blogs, e eu tenho um blog virtual sobre amamentação que é muito bacana, são muitas consultoras disponíveis, gratuitas, de forma que vem trazer conteúdo real para a gente. E nisso eu descobri que eu podia amamentar. Dali eu comecei a pesquisar muitas outras coisas. Encontrei sobre o BLW, sobre a alimentação participativa, Montessori, disciplina positiva. Então, foi um leque muito grande que partiu da amamentação. Uhum. BLW é uma forma de introdução alimentar. Isso, é um corte diferente que a gente faz para a criança, que dá autonomia para ela se alimentar desde pequenininha, ela escolher e conhecer texturas, cheiros, sabores. Uhum. Então, tu começaste pela questão do aleitamento, mas hoje tu procura na rede social informações... Desde sempre, desde o processo da gestação, depois o processo do parto, quais são os desenvolvimentos nos dias, meses, semanas, e assim foi indo o processo. Sou mãe e fui mãe bem jovem quando eu estava no início da faculdade de psicologia, então eu usei muito das redes sociais, da internet para buscar conhecimento, porque eu não tinha muita ideia das coisas que aconteciam na gestação e depois na criação da minha filha. E eu encontrei também um suporte muito grande na internet, porque como eu fui mãe bem jovem, as pessoas que eu me relacionava não estavam nessa mesma fase. Então eu me sentia muito sozinha e desamparada também. Então eu encontrei na internet uma rede de apoio e eu comecei a compartilhar sobre isso
nas minhas redes sociais, assim que eu fiquei grávida, depois que a Martina nasceu, e isso foi crescendo e eu percebi que muitas pessoas também se sentiam assim, sem muita informação, desamparadas, enfim. E eu sempre refleti muito sobre maternidade junto com as pessoas que me acompanhavam. E nesse processo também, sempre estudando, eu trazia reflexões com um embasamento teórico. E agora, formada, psicóloga, eu crio mais conteúdo ainda para a internet, com cuidado profissional também, de passar uma informação de qualidade para as pessoas. Ótimo. E, Monique, eu queria saber como que a gente filtra, dentro da gama de informações que a gente tem na internet, como que a gente filtra aquela que é mais segura e aquela que vai suprir a minha necessidade enquanto mãe, falando de um espectro mais geral. Tá. Eu acho que para a gente pensar no que filtrar ou não, uma coisa que eu acho muito importante antes é a questão da comparação. Eu vejo muitas pessoas se comparando nas redes sociais entre mulheres com situações diferenciadas, em que tem uma rede de apoio, que tem um suporte, outras que não. E eu acho que isso muitas vezes pode trazer um peso, né? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Que a rede social seja uma coisa que traga leveza, conhecimento e conteúdo. Eu acho que isso é importante. E sobre como o critério para analisar, eu acho que tem que ser primeiro o que faz sentido para você, para a sua realidade familiar, com o que você tem de estrutura familiar e o que faz sentido para a sua família, né? Com valores e virtudes. Mas quando eu comecei assim com a Arielle também foi a partir que eu engravidei, foi na gestação. E eu acho que é importante a gente ir em busca também de profissionais que se baseiem em dados científicos, que estudam, que referenciem no final dos seus textos. Acho que isso é importante. Eu tenho esse cuidado quando eu vou escrever um texto e pôr, eu sempre referencio os autores. E eu acho que seria uma forma que a gente tem de poder se proteger um pouquinho, né? Porque é uma rede onde a gente pode colocar qualquer informação e várias pessoas terem acesso. E principalmente para quem posta, pensar nessa responsabilidade, né? Porque você está levando informações que eu acho que o objetivo é trazer leveza, trazer uma informação que contribua positivamente para aquela família e que não traga um peso, né? Não traga um sentimento de que eu não posso e ela pode. Sim. Então, acho que seria nesse sentido mesmo. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a Brantelli, que a professora comentou que ela faz um trabalho que é tanto presencial quanto por meio das redes sociais, às vezes virtuais. E quais são as necessidades que você encontra, tanto quando as pessoas vêm até você presencialmente, quais são as demandas que ela tem e como que você se posiciona frente a isso, e o que você pode orientar também por meio da rede social virtual? Sim. Tem uma mocinha aqui que está conversando, daqui a pouco ela vai mamar, né? Por isso a conversinha é maior. Claro. Ela vai conversar junto com a mamãe agora aqui, né? E então a questão da nutrição, né? Não somente a nutrição, mas a questão também da maternidade, que eu vou falar dos dois lados, a minha experiência agora como mãe e também como nutricionista, atuante, né, nessa área há 12 anos. É algo assim que me surpreendeu muito, porque a gente vê que a questão profissional, né, isolada, digamos assim, quando a gente como mulher e não mãe ainda, é algo que a gente experiencia assim para ajudar as pessoas, né? Muitas mães eu ajudava, a questão do BLW, como ela mesma falou, participativa, questão do emagrecimento, né? Tudo. E pensando nisso, eu comecei a ver que como mãe tem muito além, né, disso, para a gente poder compartilhar até mesmo as experiências, tudo. E o que é o projeto, né, que até a professora comentou. O projeto que eu vislumbrei é a questão assim de associar o presencial, que é algo muito importante, olho no olho, né, o abraço, como a gente tinha falado, né, às vezes aquela mãe tá precisando só de uma palavra, né, de um olhar assim, tipo, o que tu precisas, né? E a continuidade virtual. Eu vi que muitas mães não conseguiam estar presencialmente, então esse projeto se chama Projeto Bem Saudável. E antes de eu ficar grávida dela, eu fazia com mães e mulheres, né, que não eram mães, presencialmente somente. E com a chegada da maternidade, eu vi essa questão de às vezes as mães não conseguirem naquele horário exato, tá, em todos os encontros.
E o que então que surgiu? A questão de ter o presencial e a continuidade virtual. Esse apoio é muito importante, porque às vezes a mãe ela se preocupa com o filho, se preocupa com a alimentação, como a gente falou, a introdução alimentar, tudo, mas e ela, né? Como é que fica a questão da alimentação dela, como é que fica uma orientação, porque ela não vai conseguir seguir muitas vezes um planejamento alimentar, né? Com horários e tudo, eu mesma como nutricionista via isso, mas às vezes ela precisa de uma orientação, o que eu posso me alimentar agora, estou tão cansada, o que vai me ajudar, me dar disposição, o que eu vou me sentir, vai me ajudar também emocionalmente, porque tem muitas doenças crônicas que a gente sabe que estão associadas também à questão alimentar e à questão já não só emocional, psicológica, então é tudo interligado, né? Tem nutrientes que podem estar ajudando, que podem estar fazendo com que ela não venha desenvolver ou agravar questões também psíquicas, né? Então, nesse sentido, é o projeto. Eu penso assim que, como as mães se colocaram aqui, a gente tem que buscar profissionais, a gente tem que olhar nas redes também a questão de profissionais que estão trabalhando, pesquisar o que ele está trabalhando, né, quais os conceitos, para a gente se agregar a isso. Porque às vezes a gente coloca, vou fazer uma pesquisa aqui na internet, aí digita lá um nome. E aí vem muita coisa, né? Então isso é importante a gente filtrar, ver quem é que está por trás daquilo e que realmente vai poder ajudar. Então são as credenciais do profissional, esse é um critério que as famílias podem utilizar para, né, definir qual conteúdo é confiável e qual conteúdo talvez não seja confiável. Exatamente. Né? As credenciais de um profissional Eu acho assim, logo que a gente ganha, o puerpério, ele vem muito forte. E a gente fica muito frágil. E ali é um risco que a gente coloca na balança, porque tu precisa de um acolhimento, e que geralmente a gente está sozinha, a gente se sente sozinha, e a rede está ali. A rede te acolhe, mas ela tem tanta informação que ao mesmo tempo que tu descobriu alguma coisa legal, vem uma outra pessoa e diz que aquilo não é legal. E aí tu fica naquela balança e muitas vezes, se tu não é cuidar e se cuidar e buscar informações reais de que, sim, aquilo está no caminho certo, tu pode acabar entrando num puerpério muito mais sofrido, muito mais doloroso e acaba envolvendo toda a família, porque a criança pequenininha, por mais que ela não entenda, ela já tem cognições neurais que sentem. Ela sabe, a criança sente na fala, sente no olho, ela sente no cheiro da gente o que a gente está passando. Então, essa parte do puerpério, do estar ali na hora do amamentar, é tudo sentido. Então, se a gente não está equilibrado e não busca uma informação de qualidade para passar naquele momento, de conversar com a criança e dizer, olha, hoje está mais complicado, a mãe está aqui, mas está mais complicado, mas a gente vai passar por isso. Então, se a informação não é legal, a gente não consegue passar por esse puerpério que é tão difícil no início. E que também é uma experiência de um certo isolamento da mulher, né? Tem muitas mulheres que sentem-se enclausuradas durante o puerpério, né? Eu tenho uma criança para cuidar, isso é muito exigente, a minha rotina mudou muito. Então, privação de sono. Exato, né? Durante a noite não consegue. Então, a ter ali no celular, né, a possibilidade de se comunicar com as pessoas, de interagir, pode beneficiar essa mulher, né? Ela pode sentir que ela continua vivendo, cuidando dessa criança, mas vivendo e interagindo com as pessoas. Por outro lado, ela pode ter acesso ali a uma informação que pode trazer um prejuízo, ou ainda mais culpa, né? Ou tornar aquele momento ainda mais exigente, né? Do puerpério. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Acho que a nossa intenção aqui não é dizer que as redes sociais só trazem prejuízos e que são perigosas. Não, elas trazem muitos benefícios. Quais serão os benefícios? Monique, tu observa benefícios assim que a gente poderia elencar? Sim, e para mim eu vivi esses benefícios. Eu cheguei em Santa Maria, minha bebê tinha 7 meses, eu não conhecia ninguém. Então eu vivi isso e a rede social para mim foi uma forma de eu conhecer pessoas, entrar em grupos de mães de WhatsApp, eu consegui juntar pessoas para poder falar o que eu acredito do meu trabalho também. Então, para mim, teve um benefício muito importante. Eu acho que eu tenho uma rede de apoio que eu me aproximei mais das pessoas, que foi pela rede virtual, né, que foi pela internet. Então, eu acho que tem um papel muito importante de unir pessoas, de você entrar em contato com mães a quilômetros de distância que vivem a mesma realidade que você. Então, isso
dá um sentimento de empatia, né? Que eu não estou sozinha, não acontece só comigo, né? Que a gente às vezes fica pensando que só acontece com a gente. Então eu acho que traz benefícios, sim. E eu acho que no meio do caminho, mesmo tendo tantas informações, eu acho que é uma forma que a gente acaba encontrando o nosso. E eu acho que isso é muito poderoso, a gente passar por esse processo e conseguir encontrar o nosso próprio caminho. Eu acho que faz parte, né, do processo. Interessante. Uma das questões que lança sobre as redes sociais virtuais também é de que é possível que ali esteja exposta uma vida idealizada, né? Porque as pessoas selecionam conteúdo que vai para a rede, né? Principalmente se tratando de Instagram, Facebook, né? Então, as pessoas selecionam talvez o melhor daquele dia. Então, algumas famílias relatam isso. A maternidade é muito idealizada nas redes sociais. O que vocês pensam sobre isso? Marinara, fala um pouquinho sobre isso nas tuas redes, né? Eu sentia muito isso logo que eu fui mãe. Eu via as pessoas falando só das coisas positivas, assim, não via nada sobre as dificuldades e tudo. E aí eu comecei a me sentir culpada. Eu pensei, bom, tá todo mundo muito bem na sua função materna e eu sou um desastre. E aí eu comecei a falar sobre isso, refletir sobre isso na internet e veio muitas mães falarem que se sentiram acolhidas com aquilo, porque elas também se sentiam assim e se sentiam muito desamparadas, assim, no sentido de não se identificar com, assim, achar que estavam falhando na maternidade, sendo que todas essas dificuldades, essas falhas fazem parte do processo e as pessoas não falam muito sobre isso. Isso é importante também, porque todas essas falhas, todas essas dificuldades, essas coisas que a gente constrói com a criança são saudáveis, né? Fazem parte da relação mãe-bebê. Então, eu tive uma experiência bem positiva. Eu comecei a compartilhar sobre isso de uma maneira bem despretensiosa e hoje já tenho muita gente que me acompanha e eu gosto muito dessa troca, assim, de experiências, porque é diferente, como comentou, tem que considerar o contexto de cada um, né? Cada mãe é uma mãe e depende muito do contexto que ela tá, mas a gente tem muitas coisas em comum que a gente pode sempre conversar e trocar ideias e ir se identificando. O encontro pessoal com profissionais de diferentes áreas, ele possibilita um certo vínculo. Vocês acham que nas redes sociais também é possível alcançar um vínculo semelhante, um vínculo de segurança, que é aquela que a gente constrói com um profissional, que a gente, por exemplo, quando a gente vai com a criança no pediatra, fazendo acompanhamento em puericultura, a gente constrói um vínculo de confiança com esse profissional. Por meio das redes sociais também é possível conquistar algo semelhante ou não? O que vocês acham? Eu acredito muito que sim, acredito muito no vínculo. Eu tenho um contato bem direto com as pessoas e a gente acaba conversando sobre coisas bem íntimas, né? Bem particulares de cada um. E às vezes a gente se encontra pessoalmente mesmo. E é uma coisa muito gostosa porque parece que aproxima, né? Tu conhece a pessoa, conhece um pouquinho da história dela. O que eu acho muito bacana é que quando a gente entra em grupos de mães, a gente nota que são todas mães. Cai por terra a médica que sabia de tudo, a publicitária que sabia de tudo, a administradora, assim, as profissões acabam caindo porque fica todo mundo frágil ali e uma precisa da outra. Uma ensina sobre a pega direito para amamentar, outra ensina um pouco sobre a BLW, outra fala sobre alimentação participativa, que é permitir a criança, mas também conduzir ela. E, então, a maternidade, ela traz isso. A gente fica um pouco de igual nesse momento inicial, assim, porque tu precisa do outro para te ajudar, te apoiar, te deixar mais forte nisso. Ótimo. Bacana. Então, a gente nota também, tem outro aspecto aí, talvez, que nós poderíamos ponderar, é o quanto essa informação que circula nas redes sociais virtuais alcança pessoas que não teriam acesso, né? Porque aqui nós moramos em Santa Maria, é um município que é bem atendido, né, com relação a profissionais da saúde, da educação, né? Mas tem pessoas que moram em regiões rurais ou em municípios que não são bem atendidos. Vocês também entendem esse benefício? Reconhecem? Sim,
Eu sou consultora de aleitamento também, né? Consultora de amamentação. E eu tive uma experiência que eu pude ajudar uma mãe que morava no interior do Rio. Eu sou do Rio, ela me seguia, porque a maioria dos seguidores começaram no Rio. E ela disse que não tinha condições de pagar uma consultora de amamentação e eu fiz esse trabalho virtual com ela. E foi muito bacana, porque ela conseguiu amamentar. Eu falei sobre a importância do sling, a Arielle foi quem me apresentou até a importância do pano e do sling. E depois eu recebi um relato muito bacana dela, de que eu fiz a diferença na vida dela com um pouquinho só, que eu pude compartilhar. Então, assim, não tinha, eu cheguei a procurar se tinha alguma consultora na região, mas a região dela não tinha. E eu tive a satisfação pessoal de fazer isso e eu fiquei muito feliz. Então, eu acho que realmente a gente pode chegar em pessoas e em famílias e fazer a diferença dividindo um pouquinho do nosso conhecimento. E vocês acham, gurias, que substitui? Porque eu fiquei pensando, há um tanto de informação que é mais generalista e que pode ser disseminada pelas redes sociais. Mas há também aquilo que é próprio, específico, muito singular de cada família, ou de cada mãe, de cada pai, de cada bebê. Então, há um espaço, talvez, que é desse singular que a rede social não preenche, que daí o encontro pessoal é que favorece, né, essa construção. Eu acho que passa a orientar, né? Essas redes orienta, né? Como mesmo comentou, a forma geral. E aí ela consegue ir afunilando o que ela precisaria, consegue ajudar, muitas vezes esclarecer algumas coisas e ajudar até a procurar mesmo, às vezes, os profissionais, né? Ou um apoio, uma experiência. Nós mesmos, eu e a Monique, nos conhecemos através de uma rede, né, de pais, assim. Então, às vezes uma experiência de alguém, aconteceu isso comigo e tudo, daí vai, qual profissional, né? Às vezes até a indicação do profissional para aquela pessoa, para aquela experiência dela, ajuda bastante, né? Então, tem esse lado para individualizar no profissional aí, né? É isso então, meninas, por hoje. Nosso encontro foi um encontro rápido, mas eu acho que nós conseguimos esclarecer alguns aspectos relativos ao uso das redes sociais virtuais como um espaço que também pais e mães podem buscar informações a respeito do cuidado aos seus filhos, com esses cuidados, né? Sempre considerando que há riscos nessa busca, né? Teria que verificar então as credenciais do profissional, as fontes que ele busca dessas informações, esses são critérios importantes. Mas nós podemos pensar também que esse acesso das redes, as pessoas que estão em diferentes locais do país, né, em condições mais afastadas, ou mesmo uma mulher que está na condição do puerpério, que é mais de clausura, né, de ficar sozinha em casa com o bebê. Então, as redes sociais podem beneficiar, inclusive, para que pais e mães assumam um maior protagonismo no cuidado aos seus filhos e filhas, procurando informações nas redes sociais virtuais e selecionando aí a partir dos seus próprios valores aquilo que beneficia a eles e as suas famílias. Tá? Agradecemos então a audiência de todos e todas do programa de hoje. Esse programa passará na TV, UFN, e também fica disponível no YouTube. Até a próxima!